Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da temporada Neurojogos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje vamos falar sobre jogos musicais. Então, para falar de jogos musicais, eu vou trazer um pouquinho sobre o conceito da oromotricidade, que está implicado diretamente nos jogos musicais, assim como também a psicomotricidade num todo, né? Então, o que é a oromotricidade? É uma parte da psicomotricidade que estuda e se preocupa com o desenvolvimento da linguagem falada, ou seja, a auditivo-verbal. Ela é a terceira motricidade a se desenvolver na evolução da espécie humana e na ontogênese, né? O que é a ontogênese? É o período de desenvolvimento do ser humano desde a concepção até o momento que ele dessoma, né? Que ele morre. Então é todo o desenvolvimento da pessoa. E quanto à psicomotricidade, né? Que é o estudo da ciência do movimento, da psique, ela possui então uma certa hierarquia. Nós começamos a nossa vida extrauterina, desenvolvendo a macromotricidade, que é a coordenação motora ampla. Depois a gente vai desenvolvendo a micromotricidade, que é a motricidade fina, a visomotora. E aí vem a grande, assim, vamos dizer assim, o grande evolução do ser humano, né, que não tem tanto tempo assim, tem mais ou menos aí uns 40 mil anos, que é a oromotricidade, a fala articulada com consonantação, não só vocalização. E a quarta motricidade é a grafomotricidade, que tem um pouco mais que 4.500 anos, que é a motricidade da escrita, né, do desenvolvimento do desenho, da grafia. Bom, então a oromotricidade, ela se preocupa com o desenvolvimento dessa linguagem falada. Então, lembrando aqui que é importante entender que o desenvolvimento verbal da criança resulta de um convívio social com os adultos, através desse diálogo cotidiano, da imitação que a criança faz ao adulto e de uma cultura da oralidade, né, no qual a música e o processo de musicalização, que se inicia muitas vezes no lar, mas com certeza no convívio escolar, com as rotinas musicadas, melodiadas, é a atividade cultural importante ao desenvolvimento oral, para articular o aparelho oromotor de forma excelente ou competente. Mas o que é o aparelho, né? Que é esse aparelho oromotor? É um aparelho que permite a produção da fala, mas que está intimamente implicada a expressividade ao lado emocional da fala, diferenciando-se assim da motricidade oral, da qual a fonoaudiologia se incumbe de tratar, que é uma parte mais fisiológica. A oromotricidade, então, abrange não só a emissão dos sons ou a manifestação do silêncio, mas também os gestos e mímicas, as expressões faciais, incluindo o oral, o sorriso, a expressão das emoções, ou seja, é composta de contribuidores sensoriais da comunicação não verbal, que eu vou chamar de CNV aqui, que são os sentidos, os 5 sentidos: visão, audição, gustação, tato, olfato, a vocalização, que é o mecanismo da fala, a mímica, que é expressa pela face, e o gesto, que é expresso pelas mãos. As ritualizações, que são dadas pela cabeça, as posturas, que são realizadas com o corpo, e as proxemias, né? As posturas proxêmicas com base na interação da pessoa em meio social e na relação íntima com ela mesma. Esses contribuidores sensoriais operam na formação da linguagem não verbal, na CNV. E isso, conforme pesquisas que vão ser referenciadas ao final deste podcast, está entre 65% e 70% do discurso.
Já a linguagem falada, para o linguista Chomsky, é a capacidade natural e especificamente humana que abrange um potencial criativo e não memorizado, ou seja, é aprendido na interação com outros falantes. Em primeiro momento, a criança adquire a linguagem receptiva, observando o movimento labial do adulto, que sua mãe, de sua mãe, exercitando o articulema tátil ao tocar a boca do adulto depois, ou seja, esse tocar a boca do adulto, do bebê, não é uma brincadeira apenas para ele, que a gente acha que é uma coisa bobinha, não. Ele está lendo com os dedos e com sua mão o movimento da articulação da fala da sua mãe ou da pessoa com a qual ele está no colo. Depois, a criança vai adquirir a linguagem compreensiva, imitando o adulto, e por último, a linguagem expressiva, esboçando expressões significativas, emitindo sons e falando. Mas e a música? Qual é o papel dela em todo esse processo? Bom, o feto já tem capacidade de perceber sons e distingui-los desde os seus 12 semanas, de gestação. Ele separa já dentro da barriga da mãe os sons produzidos pelo organismo dela de outros sons que vêm de fora do útero, do ambiente externo, da interação com a voz da mãe, e outras pessoas, das suas relações. Então, desde muito cedo, a criança vai aprendendo e registrando ritmos, vibrações, tons, sons agudos e graves, que, aliás, os mais graves são audíveis de dentro do útero. Então, são os que as crianças apreciam mais nas melodias, nas entonações. Tudo isso vai sendo impresso através da experiência do bebê, que aliás, a termo de curiosidade, no meio aquático, a criança consegue, o bebê que está se desenvolvendo, fazendo natação no meio aquático, ele consegue ouvir os sons mais graves de dentro da água. E quando você, professor, faz um trabalho já com a gestante, se a gestante escolhe uma música com um tom mais grave para suas aulas de natação, depois, quando o bebê nasce e é colocado nesse meio aquático para também desenvolver seu trabalho de natação, o trabalho no meio líquido, e ela recebe como no ambiente a música que a mãe trabalhou durante a gestação, a criança consegue reconhecer e ela se acalma, se sente mais segura dentro desse meio. Isso tem pesquisas que referenciam. Então, quando o bebê nasce, começa um novo universo sensorial ali ser apresentado. São os sons ambientais, as músicas, o manhês de sua mãe, manhês é como se chama em psicanálise, o som que a mãe faz, a forma dela dialogar com o bebê, aquele: "Oh, meu filho, vamos dormir, tá na hora de fazer seu soninho". Então, essa coisa mais melodiada da forma da mãe falar com o bebê é o manhês, é o que configura o manhês, que já é conhecido desde o seu tempo do útero. No contato com diferentes experiências sensoriais e sonoras, a criança vai aprimorando sua percepção auditiva e musical. Exercícios em atividades sonoras aprimoram o raciocínio lógico, mas também a imaginação e a criatividade, assim como a linguagem. A música, com brincadeiras de movimentos com os dedos, recruta a atenção visual, auditiva e sinestésica. Isto acalma a criança e desenvolve concentração de forma agradável. Uma melodia calma em momentos de sono e alimentação também trazem benefícios.
Os jogos que desenvolvam a estruturação rítmica, a discriminação auditiva são importantes para desenvolver atenção, espacialidade, dicção, esquema corporal, integração sensorial e social. Um exemplo bem simples disso é o seguinte: pegue um lápis e a sua criança outro lápis. E ela fica à sua frente, né? Numa mesa, você vai bata com a base do lápis, ó, a parte de baixo do lápis, na mesa, realizando pontos de percussão para que a criança reproduza igual. Comece com 2 toques curtos e a criança reproduz esses 2 toques curtos. Depois você faz 2 toques espaçados e a criança reproduz toques espaçados, aumentando progressivamente. Pronto, você realizou um jogo musical com a criança. Então, eu posso fazer progressivamente. Agora, eu vou colocar 3 pontos, né? 3 toques. E a criança faz 3 toques. Depois, eu posso fazer 3 toques com um espaçado, né? Eu fiz 3 toques com um espaçado e a criança tem que imitar. Depois, eu vou fazer 4 toques. 4 toques curtos e a criança vai reproduzir. Depois eu posso fazer 4 toques ainda, mas com 2 juntos, um espaço e mais 2 juntos. E aí eu tenho a construção com a criança de toques curtos e espaçados que vão ser importantes para entender depois a música. Podem também ser feitos cards, né? Cards ou cartões com círculos coloridos, onde cada cor corresponde a um movimento de percussão com o corpo. Vou dar um exemplo aqui. Num card, você coloca 2 círculos vermelhos, um do lado do outro, dispostos horizontalmente e com espaço entre eles dividido por um traço vertical. E combina com a criança o que será esse código do círculo vermelho. Aqui eu vou colocar o código da palma para cada círculo e cada vez que houver um traço, a criança vai apenas tocar na mesa com o dedo indicador, mas sem fazer som. Ou seja, simboliza o silêncio, que significa a pausa na música, né? Então fica... Em outro card, você coloca 3 círculos amarelos juntinhos e define com a criança que eles representarão aqui. Eu vou colocar, né, uma representação. Você pode escolher com a criança o que vai representar esses 3 círculos amarelos. O que o círculo amarelo vai representar, na verdade, porque aí depois a quantidade vai fazer um som diferente. Então, aqui eu vou colocar estalar a língua. Então, o card comanda 3 estalos de língua no céu da boca. Em outro card, você coloca 2 círculos azuis juntinhos, que vão representar, por exemplo, estalar os dedos. Então, eles serão estalos de dedos, o círculo azul. Aí você pode fazer o jogo, né? Então, assim vem criando os desafios sonoros e os símbolos com cores para cada novo desafio que você vai criando. O código de cor, ele é excelente porque ele é um código de linguagem, né? Já trabalhei no podcast da temporada Neurodicas sobre a cor como linguagem. Se você tiver interesse de entender melhor, ouça lá para compreender o funcionamento do cérebro da criança em relação à cor. E você vai poder usar a cor como um recurso importante para a aprendizagem do que você quiser. Então, você pode ir misturando as cores nos cartões, pode colocar um card ao lado do outro na mesa, à frente da criança, e ela vai brincando com o jogo e compreendendo a diferença de ritmos e compassos que vão surgindo. Então, por exemplo, esses cards que eu descrevi agora, 2 círculos vermelhos com um traço vertical no meio, né?
o outro card com 3 círculos amarelos e o terceiro card com 2 círculos azuis. Então ficou da seguinte forma o jogo, né? A brincadeira, esse jogo musical. Então, fiz aqui uma sequência com os cartões que eu apresentei para você. Outro jogo bacana, que é o que eu vou trazer agora, que você encontra no brinquedista Thiago de Luca. Tem vários vídeos na internet deles. E eu vou trazer uma música que ele trabalha lá no seu YouTube, no seu canal do YouTube, que é a música... eu vou primeiro falar sobre ela, depois eu vou cantar, tá? Então, 2 a 2, frente a frente, cada um com uma caneca, ou um cilindro, ou uma tampinha, o que você tiver, que seja igual, né? Na sua palma esquerda da mão, que está para cima, você coloca essa caneca. Ou aqui a caneca por causa que a música fala sobre café, né? Mas pode ser também uma tampinha, o que você tiver. E a outra mão direita você também deixa espalmada para cima. À sua frente, o seu amigo de brincadeira vai estar fazendo a mesma coisa e com uma caneca na mão esquerda dele. E assim, durante o cantar a música, você vai pegar com a sua mão direita a sua caneca que está na sua mão esquerda e colocar na mão esquerda do amigo. E ele vai pegar a sua caneca da sua mão esquerda e vai colocar na sua mão esquerda, na minha mão esquerda, no caso, né? Vou dizer que eu estou jogando com você. Então, eu pego a caneca que está na minha mão esquerda e coloca na sua mão esquerda. Você pega a sua caneca que está na sua mão esquerda e vai colocar na minha mão esquerda. E isso vai acontecer num sentido anti-horário no ritmo da música. A música é assim. Vou cantar apenas ela, depois eu vou botar um som para fazer a batida, né, do ritmo. De manhã ao despertar, dos meus sonhos vou lembrar. Lá na mesa do café, com você eu quero estar. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho, pó por pó. Pó por pó, de amor e de carinho, pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho, pó por pó, pó por pó. Qual é o seu segredinho? E aí você conta um segredinho no meu ouvido, e eu conto um segredinho no seu ouvido. E aí a brincadeira recomeça. E eu vou cantar agora botando um ritmo como se eu estivesse fazendo o movimento com você da caneca no sentido anti-horário. De manhã ao despertar, dos meus sonhos vou lembrar. Lá na mesa do café, com você eu quero estar. Pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho, pó por pó, pó por pó, de amor e de carinho, pó por pó, pó por pó, pó por pó, põe um pouquinho, pó por pó, pó por pó. Qual é o seu segredinho? E a próxima brincadeira, a última brincadeira aqui, o último jogo musical que eu trago para você, né, como dica deste podcast de hoje, é a brincadeira com a parlenda Fui à China. Então, eu vou cantar primeiro, narrar ela, né, e depois eu vou colocar o movimento para você, pra gente brincar junto aí. Fui à Chinaná saber o que era Chinaná. Todos eram Chinaná. Ligue, 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 Chinaná. Fui ao rolelê saber o que era rolelê. Todos eram rolelê. Ligue, 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 rolelê. Fui ao clips saber o que era clips. Todos eram clips. Ligue, 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 clips.
Fui-au, tchá-tchá-tchá, saber o que era tchá-tchá-tchá. Todos eram tchá-tchá-tchá. Ligue-ligue-ligue, tchá-tchá-tchá. Fui a Xinaná, saber o que era rolelê. Todos eram clips. Ligue-ligue-ligue, tchá-tchá-tchá. Então, para a música, a gente sempre vai bater no chão com os pés, tá? Um pé de cada vez. Tipo, fui-a. E aí, Xinaná, eu vou bater com as mãos na coxa. E para o rolelê, eu vou esfregar as mãos. Para o clips, estalar os dedos. E para o tchá-tchá-tchá, palmas, tá? Bater palmas. Então, vamos lá. Fui a Xinaná, saber o que era Xinaná. Todos eram Xinaná. Ah, no ligue-ligue-ligue você vai bater no peito. Ligue-ligue-ligue, Xinaná. Fui ao rolelê, saber o que era rolelê. Todos eram rolelê. Ligue-ligue-ligue, rolelê. Agora vamos para o clips. Fui ao clips, saber o que era clips. Todos eram clips. Ligue-ligue-ligue, clips. Fui ao tchá-tchá-tchá, saber o que era tchá-tchá-tchá. Todos eram tchá-tchá-tchá. Ligue-ligue-ligue, tchá-tchá-tchá. Fui à China, saber o que era rolelê. Todos eram clips. Ligue-ligue-ligue, tchá-tchá-tchá. Ligue-ligue-ligue, tchá-tchá-tchá. Então, esse foi o nosso podcast hoje, motivado aos jogos musicais. Espero que você tenha gostado. Toda sexta-feira, mais um Neurojogos para você. Me siga nas minhas redes sociais, @LianaPintoTubelo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se inscreva no meu canal no YouTube, Humanidade Lúdica. Me ajude a crescer, multiplique, compartilhe Humanidade Lúdica para mais educadores brilhantes. E beijos lúdicos, até sexta da semana que vem.